Bom dia, amada igreja. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje, então, fazendo uma oração. Senhor, obrigado por podermos congregar, por esse período que o Senhor nos permite ao longo da semana de estarmos juntos, assentados aos teus pés, para aprender de ti, Senhor, porque tu és o nosso Senhor e Mestre. Ó Jesus, que o teu Santo Espírito flua no nosso meio, abrindo o nosso entendimento, nos dando corações mansos, humildes como o teu, para que possamos não só aprender, mas aplicar todos esses ensinamentos. E tem misericórdia daqueles que não puderam estar aqui nessa manhã, Pai. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, chegamos à 17ª aula nesse mini curso Famílias Fortes. Ainda dentro do tema Filhos, obedecei a vossos pais, agora na segunda e última parte desse capítulo. Estamos então no capítulo 8 desse livro proposto do Dr. Augustus e da Minka. Como eu disse, vamos fazer a segunda parte hoje do capítulo 8. Filhos, obedecei a vossos pais. Uma breve recapitulação. Nós vimos em Efésios 6, 1 a 3, que aliás é o texto que a gente continua debruçando sobre ele nessa manhã. Nós aprendemos que honrar pai e mãe implica em, primeiro, obedecer, ou seja, cumprir a ordem deles, do pai e da mãe, após prestar atenção aos seus comandos, pois os pais têm autoridade dada por Deus. Isso vai ser reforçado hoje também, tá? Então, o primeiro ponto é obedecer ou cumprir os seus comandos, as suas ordens. Segundo lugar, obedecer e honrar também nesse sentido. Honrar é mais do que simplesmente cumprir ordens. É não expor os pais à vergonha pública por comportamentos depravados, desonestos e impuros. Então é muito mais do que simplesmente cumprir ordens, mas é saber se vestir, é saber se comportar, é saber falar, e assim você honra seu pai e sua mãe. Eu digo principalmente para as meninas, né? Existe uma situação muito urgente nesse sentido, tá? E a gente precisa aprender isso também. Honrar pai e mãe também significa isso, esse tipo de comportamento. E mais do que isso ainda, honrar também significa oferecer cuidados aos pais em suas necessidades. Isso também é honrar pai e mãe, né? Você tendo condições de assistir os seus pais, faça isso. E isso não tem idade para que isso seja feito. Não é só na nossa juventude, mas ao longo de toda a vida. Aprendemos também que é uma obediência que vem de coração voluntário e grato, que reconhece os cuidados recebidos dos pais. Como a gente tem ouvido, tem aprendido desde o início desse livro, tudo se baseia no texto de Efésios 5, versículo 18, quando a gente é convocado a estarmos cheios do Espírito, e não embriagados com vinho, né? Mas cheios do Espírito. Uma vez cheios do Espírito, nós vamos cantar, salmodiar, adorar e obedecer a Deus em todas as esferas da vida. Isso é uma vida cheia do Espírito Santo. Isso é o verdadeiro avivamento. Significa obediência, né? O limite de toda obediência a homens vai até o ponto onde começa a desobediência a Deus, né? Então, os filhos são convocados a obedecer os pais no Senhor. Isso significa que existe um limite dessa obediência. E aqui a máxima é que aqui não há nenhum tipo de desonra aos pais. Então, todo ensinamento bíblico foca nisso. Toda obediência a homens vai até o limite onde não entra desobediência a Deus, ok? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, ainda que sejam nossos pais. Casos extremos. Falamos tudo sobre isso. Hoje, continuando então no texto, Efésios 6, 1 a 3, se você quiser deixar sua Bíblia aberta, o texto, nós vamos trabalhar mais alguns conceitos aqui dentro desse texto. Nós vamos hoje aprender 3 razões para a obediência dos filhos aos pais. 3 razões contidas nesse trecho de Efésios. Efésios 6, de 1 a 3, diz assim. Vamos ler. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que
que é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Primeiro, para que te vá bem, e, segundo lugar, sejas de longa vida sobre a terra. Então nós temos aqui um mandamento e duas promessas contidas dentro desse, que se seguem, procedentes desse mandamento, caso seja obedecido. Muito bem. A primeira razão para a obediência é porque isso é justo. A Bíblia diz aqui, Paulo, o apóstolo, diz que é justo. O que significa que isso é justo? Obedecer aos pais é justo. Em primeiro lugar, porque é apropriado, é conveniente e está de acordo com a vontade de Deus. Por ser um mandamento de Deus, é a vontade de Deus e por isso é justo. Também significa ser justo é que é natural, conforme a criação de Deus. Deus sempre, a Trindade, na esfera da Trindade, sempre atuou no conceito de autoridade e submissão entre eles. Embora sejam iguais em tudo como divindade, o Pai, o Filho e o Espírito trabalham nessa economia de autoridade e submissão. E ele impôs isso em toda a sua criação. Até mesmo nos animais irracionais, a gente observa que existe sim uma ordem nesse sentido. Existe até mesmo entre os irracionais, os filhos dependentes dos seus pais nos primeiros meses ou anos ou dias de vida. Lógico, existem exceções. Eu crio peixes que a mãe já come o filhote quando nasce. Não é bem assim em todos os casos, mas existe esse conceito na natureza. Existe esse conceito que os pais protegem os filhos e, consequentemente, os filhos estão sujeitos aos seus pais, caminham junto com os seus pais. Na presença dos pais, até os animais sentem segurança e recebem cuidados, provisão, alimento e tudo mais. Então é um conceito que é dado por Deus, por isso é justo, porque está em conformidade com a própria criação. Muito mais nós, homens, então, expressando parte da glória de Deus, esse conceito deve ser obedecido por toda a humanidade, não é? Então isso significa ser justo. É justo também porque os pais são mais experientes. Vejam, alguns jovens tratam seus pais com desrespeito por se acharem donos do mundo. Isso é uma grande verdade, queridos. E a coisa está ficando cada vez pior. Na minha época de juventude não era tanto assim. Na época dos meus pais, muito menos. Mas hoje, esse conceito aí a obediência é uma coisa tão deixada de lado, tão rejeitada, que as pessoas que obedecem hoje em dia são tidas como tolos, cafonas, fora da casinha, loucos até. A sujeição da esposa para o marido, hoje em dia, é tido como uma coisa extremamente ultrapassada e desnecessária, que na verdade para nós é bíblico. E é a segurança da mulher e da sua família. Um exemplo. Consequentemente dos filhos também. Então obedecer é justo também porque existe esse tipo de experiência. Nem tudo que você, filho, sabe. Aliás, você não sabe tudo que seus pais sabem. E por conta da experiência das cãs, vocês sabem o que é cã? Cabelos brancos. Por conta da idade, do tempo, da maturidade, da experiência, seus pais sabem muito mais do que você. E não adianta você querer fazer cara feia ou querer rejeitar isso, porque é grande verdade natural da vida. A experiência faz parte de tudo isso. E Deus assim o fez. Deus assim o fez. Então você submetendo aos seus pais, você tem segurança, porque eles têm mais visão de mundo, mais experiência, mais marcas, não só obtidas pelos sucessos que eles tiveram, mas muito também a ver com os fracassos que eles também tiveram. Então eles sabem o que é viver, muito mais que você. Nem tudo eles sabem, mas com certeza muito mais que você, filho, não é? Então,
eles são altivos, né? Esses jovens são altivos, e isso é injusto, ou seja, isto é abominável diante de Deus. Isso não é justo. Quando os filhos são altivos, arrogantes, soberbos. Queridos, a gente passa todo dia essa experiência, né? Acho que você também deve ter alguma coisa nesse sentido. Principalmente quem dá aula deve sofrer com isso. Mas a gente experimenta um pouquinho na rua. Você não precisa estar dentro de uma escola, por exemplo, para sentir isso na pele. Você se aproximando de uma escola, por exemplo, no horário de saída da escola, tem ali as passarelas, né? E você, com o carro, você tem que se achegar perto da escola, você quer se aproximar para poder fazer o seu trabalho, né? De Uber, vovô Uber, e você então se depara numa passarela com jovenzinhos ali desfilando. Às vezes o semáforo, quando tem semáforo, já está apontando que você está verde para você seguir com o seu carro, mas aquela passarela continua. Arrogantemente, eles desfilam ali, como se você nem tivesse ali, o sinal tivesse ainda vermelho para você. Vocês já passaram por coisa semelhante? Que coraçãozinho esses jovens querem expressar para a gente? Né? O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer aqui, quem manda aqui sou eu. Esse mundo é para mim. Você, velhinho, fica na tua aí que a tua vez já passou. É isso que eles querem vender, essa imagem para a gente. Eles querem comunicar isso para nós. Isso dentro da sala de aula, então, é 10.000 vezes pior que isso, né? Então, existe esse tipo de arrogância, de soberba. Às vezes, jovens assim, andam em 3, não é nem fila dupla, é fila tripla de bicicleta no meio da rua, e você não pode ultrapassar, você tem que ficar ali, enquanto eles estão conversando, batendo papo um com o outro. Arrogância de coração. Isso é soberba. Acontece com adulto também, acontece. Mas especialmente com os nossos jovens, infelizmente. Qual é o futuro deles? Incerto. E dá medo do que pode acontecer futuramente, porque certamente isso não vai acabar bem. Certamente, não vai acabar bem. Então esse é o coração do nosso jovem. Não do nosso, Deus queira que não, né? Não do seu jovem, espero que não. Mas é assim que geralmente acontece, está no coraçãozinho de toda a humanidade, não é? Então, filhos, entendam que seus pais são mais experientes. Primeiro, então, porque é conveniente, porque é natural, é a vontade de Deus, é justo, porque é a vontade de Deus. Segundo, porque os pais são mais experientes, então é justo que o jovem obedeça, o filho obedeça pai e mãe. É justo porque eles são mais experientes, né? Em terceiro lugar, é justo também ainda porque é uma questão de reconhecimento e gratidão. O filho deve obedecer seu pai e sua mãe por gratidão. Ora, a mãe gerou você e carregou você como bebê durante um longo tempo na barriga. Depois disso, ela cuidou dia e noite, aliás, muitas noites mal dormidas, isso implicando até em deficiência da sua própria saúde, para que você tivesse hoje saúde, para que você tivesse hoje grandinho, aí bonitinho, fortinho e bonitão, né? E ela fez isso. O seu pai e sua mãe trabalharam ardentemente, sacrificialmente, para te sustentar, e você nem sabia disso. Eles colocaram arroz e feijão na tua mesa todos os dias da sua vida, até aqui. Então é por questão de reconhecimento, é por questão de gratidão que o filho obedece pai e mãe. É uma questão lógica de bom senso, né? Quando eu digo que os pais se sacrificaram para cuidar dos seus filhos, como eu disse aqui no finzinho desse slide, eu não estou querendo dizer que é um sacrifício que a mãe fez com má vontade. De jeito nenhum. Toda mãe sensata e sábia aqui sofreu por causa do filho, o pai também. Doeu, mas ela fez por amor e com alegria, com disposição de coração. Talvez você não saiba disso. Estou querendo trazer à memória o que te pode dar esperança, meu filho jovem, né? Para que você mude seus conceitos, se arrependa, né? Então, é sacrificial, mas eles fizeram porque, em primeiro lugar, porque eles amam o Senhor,
porque o Senhor lhes deu uma herança. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor, e eles cuidam desses filhos, os pais cuidam desses filhos de todo o coração, não é? Sabendo que é uma missão extremamente difícil. Estou falando dos pais que são verdadeiramente cristãos, né? Que sabem cuidar de filhos, né? E é um sacrifício que eles fazem com amor e com esperança de colocar um bom homem, uma boa mulher, um bom cidadão, e muito mais do que isso, uma pessoa, um crente que seja sal e luz nesse mundo. Essa é a expectativa do seu pai e da sua mãe, meu jovem, né, filho? Então, eles fizeram tudo isso para que Cristo seja glorificado na sua vida também. Pense antes de cair em pecado, de se prostituir, de entrar para as drogas, de entrar para a bebida, de ter más companhias. Pense bem nas consequências disso. E honre seu pai e sua mãe. Fiquem firmes nessa caminhada. Você vai ouvir pouco conselho como esse aqui nesse mundo. Ou nenhum, talvez. Mas a igreja tem a obrigação de trazer à luz a verdade. Nós estamos aqui para isso, para poder mostrar a verdade bíblica para você, jovem, filho. Porque nosso alvo é que você vá bem e viva longo tempo sobre a terra. Esse é o nosso desejo, né? Como diz o versículo. Segunda razão para a obediência é um mandamento com promessa. O filho obedece os pais, os filhos obedecem os pais, porque é um mandamento. Só pelo fato de ser um mandamento, a gente poderia dizer, como popularmente se diz, pronto, Deus falou, a água parou. Se Deus mandou, acabou. Mas Deus ainda é tão gracioso, que Ele ainda galardoa, como diz Agostinho, né? Ele galardoa seus próprios dons. Por quê? Porque a obediência é um dom. Nós nascemos rebeldes, naturalmente rebeldes, todos nós. O bebezinho começa a se rebelar desde cedo. Logo que sai do ventre já começa a se rebelar. É natureza caída, todos nós. Mas a obediência faz parte do fruto do Espírito também. E a obediência, ela precisa ser desenvolvida, né? E é exatamente com esses textos bíblicos que nós vamos aprender a desenvolver essa obediência dos filhos aos pais. Então, voltando ao texto, é um mandamento com promessa. Um dos efeitos que a palavra de Deus produz na vida dos salvos é a obediência à vontade de Deus. Rebelião, desrespeito, insubmissão não são compatíveis com quem vai herdar a vida eterna. Se você não sabe obedecer, se você continua nos seus próprios conceitos, centralizado em si mesmo ou em si mesma, se você não tem um quebrantamento de coração, arrependimento e abandono de pecados, se você não sabe obedecer a palavra de Deus, me diga, você foi salvo do quê? Mostra-me a tua fé sem obras, para eu um dia, quem sabe, poder te mostrar a minha fé pelas obras. A primeira obra é obra do arrependimento, primeira obra do Espírito Santo. Primeira obra do Espírito Santo no coração da gente é o arrependimento, abandono de pecados, mudança de vida, transformação de vida, né? Então, aqui está um conceito para você, meu jovem, né? Primeiro, porque é um mandamento, e que a desobediência simplesmente mostra que você nem crente ainda é, se você permanece contumaz, né? Ou seja, endurecido na sua desobediência, na sua obstinação contra seu pai, contra sua mãe. E tudo começa lá em casa, né? Isso não explode lá na faculdade, na escola, na igreja. Isso começa lá na base. Por isso nós ensinamos, a família é a célula da sociedade e da igreja. Famílias bem constituídas, com o pai no seu devido lugar, com a mãe no seu devido lugar e os filhos nos seus devidos lugares, constituem famílias fortes e produzem sociedade e igreja fortes. Alguém já disse que o laboratório do homem de Deus é o lar dele, né? E também para todos os
membros de igreja. Como é que ele se comporta lá como filho, como filho? Aliás, é uma dica que eu te dou aqui, para você que tem pretendente para se casar. Examine bem a pretendente, ou o alvo da sua pretensão, né? Seja homem ou mulher, né? De preferência que o menino olhe para a menina e a menina para o menino. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Então, olhe, veja se a mocinha sabe lavar uma louça, se ela sabe fazer uma comida, se ela sabe lavar roupa, se ela já aprendeu a limpar uma casa, né? Não precisa saber se ela tem diploma, não. Diploma é bom também, se tiver, ajuda. Mas, principalmente, se tiver diploma de dona do lar. Esse é o diploma que a esposa tem que ter. A mulher cristã tem que ter. Ser boas donas de casa. É isso que interessa. Se a menina tem tudo isso, amém, ela é uma boa possibilidade, né? O menino, como é que você vê se o menino, você mocinha, como é que você vê? Se ele é obediente aos pais e se ele trabalha, se ele estuda, se ele não é um cara que fica dormindo até tarde, né? Empurra a vida com a barriga, né? E aí você vai vendo alguns conceitos aí. Eu sei que você não é bobo, né? Você também não é boba, menina, né? Você tem percepção. Nós estamos falando com gente inteligente, os filhos de Deus são muito inteligentes. Então, sabendo disso, você já tem aí alguns detalhes, né? Para você, quem sabe, fazer sua escolha para sua noiva, para o seu noivo, né? É isso aí, começa por aí, tá bom? E você começou bem. Não começa olhando para a formação, como é que chama? A formação acadêmica dela. Não tem nada demais ter. Mas se for só isso, tá muito fraquinho. Você vai ter problema lá na frente. A mulher não sabe fazer nem um arroz. Não sabe lavar uma louça. Gente, tem que começar de novo. O menino não tem coragem de levantar cedo para trabalhar. Isso está desonrando pai e mãe. E também está demonstrando quem ele é. Né? Então, para o pretendente, toma cuidado, viu? Depois você vai dar problema para o seu pastor lá na frente. Porque tem tudo isso também, né? Implica, né, a vida da igreja, nós sofremos juntos, né, com más escolhas. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Seu pai e sua mãe vão sofrer muito mais que o pastor, com certeza. Bem, existe uma dupla promessa vinculada a esse mandamento. Qual é a dupla promessa vinculada a esse mandamento? Primeiro, prosperidade. A Bíblia diz que vai bem. Quem obedece pai e mãe, né, vai bem. Né? Vocês lembram-se do texto? Ele diz lá que honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Ir bem não é que você vai ficar rico. Prosperidade aqui na Bíblia não significa que você vai ficar rico, ou que você vai ter tudo perfeitinho na sua vida daqui para frente. Prosperidade não significa bens somente nesta esfera terrena, mas significa que você vai ter os cuidados soberanos e amorosos de Deus sobre si, que garantem vida abundante. Vida abundante significa ter comunhão com Deus, ter relacionamento com Deus, e ter as bênçãos de Deus sobre sua vida. Não confundam bênção com prosperidade apenas, prosperidade financeira ou bens materiais apenas. Isso é bom? Pode ser considerado como bênção? Claro que pode. Mas o homem mais rico do mundo, se ele não tiver Cristo, ele não tem nada. Ele é o homem mais pobre que pode haver na terra, não é mesmo? Então, aqui a gente precisa entender que prosperidade é ter Deus ao seu lado. Você poder ter comunhão com Deus. Você poder se relacionar com Deus. Você poder pedir as coisas para Deus. Senhor, me proteja, eu estou com medo, vou fazer uma prova terrível amanhã. Senhor, me ajuda, porque eu estou tendo muito medo de alguns assédios que eu estou tendo lá na escola, na faculdade. Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha família está querendo desmoronar. Senhor, ajuda meu pai e minha mãe. Você já pensou você poder conversar com Deus? Quer prosperidade melhor que essa? Você caminhar com Deus, se relacionar com Deus. Então esse é o conceito de prosperidade aqui, para que te vá bem.
E depois, a segunda promessa, dentro da obediência, cumprindo o mandamento que é obedecer, pai e mãe, é a longevidade, é viver muito tempo sobre a terra, né? É a bênção da vida eterna, aí sim, falando de eternidade, prometida aos obedientes. Olha, ela foi prefigurada lá atrás no Velho Testamento, quando o povo estava a caminho de Canaã. Deus deu a eles a chamada terra prometida. Era uma promessa. E essa longevidade estava apontando para aquela chegada a uma terra muito boa, muito próspera, e que eles teriam ali paz. A promessa de Deus é que eles teriam paz dentro de Canaã. Então esta é a promessa que o filho tem também. Primeira, as duas promessas. Primeira, você vai ter prosperidade por ter Deus com você o tempo todo. Segunda, você vai ter a vida eterna, porque o obediente aponta para alguém que é verdadeiramente salvo e que tem garantida a vida eterna. Né? Canaã já está preparado para ele, a verdadeira Canaã, né? A Canaã eterna, né? Já está prometido, garantido para ele. Então é isso, mandamento com duas promessas, prosperidade, longevidade. A terceira razão para a obediência é porque obedecer pai e mãe é agradável a Deus. Veja o texto, abra lá em Colossenses 3, texto paralelo a esse de Efésios 6, é Colossenses 3, versículo 20. O mesmo apóstolo Paulo, ele diz assim, que 3:20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. O que significa que é grato diante do Senhor? Significa que o Senhor se agrada disso, o Senhor se agrada com isso, pois Ele mesmo, Deus, constituiu os pais como autoridade sobre a vida dos filhos. Deus delegou ao pai e à mãe que governassem os filhos, que ensinassem os filhos, que fossem autoridade sobre os filhos. Então, a terceira razão que o Dr. Augusto nos coloca aqui é porque isso glorifica a Deus. Isso agrada o coração de Deus. A gente se entristece um pouco, porque parece que essa colocação está tão diluída, que os jovens às vezes pensam assim, agrada a Deus, mas não está me agradando muito não. Glorifica a Deus, mas a minha vontade de deixar de lado não é muito legal para mim não tenho essa expectativa ou esse desejo. Né? Aí volta naquele ponto lá, confira a tua salvação, né? Confira o seu relacionamento com Deus. Você foi salvo do quê? Seu desejo não é glorificar a Deus? Mais do que até honrar os seus próprios pais? O que você faz dentro de uma igreja se você não quer glorificar a Deus? Você vai aprender o que? Você está no lugar errado. Vai jogar futebol. Vai para a piscina. Para o clube. Se o seu desejo não é glorificar a Deus, você está no lugar errado aqui, meu querido. Né? Aqui nós viemos todos aqui para obedecer, para glorificar a Deus. E começa desde a classe de base, né? Antigamente tinha as peneiras lá de futebol, né? Eu gostava, tentei participar algumas, nunca consegui entrar, mas começa lá embaixo, né? Das classes de base lá, né? Dos 7 a 10 aninhos para a primeira classe, né? Para tentar jogar futebol. Né? A gente tentava nos times mais de segunda categoria, lá não lembro agora, segunda divisão, porque era mais fácil conseguir, né? Uma vaga, né? Eles não eram tão exigentes assim, mas eu nunca consegui. Né? Eu tentei 2 vezes, meu avô me levou para tentar no Juventus, quando eu era molequinho, não consegui, lá em São Paulo. Mas começa na categoria de base, começa lá no berço.
A obediência começa lá. É óbvio que ali é muito mais a atuação do pai e da mãe do que do bebê. É lógico que o bebê ainda não tem alguma responsabilidade, não tem noção das coisas, é lógico, né? Precisa da ajuda do papai e da mamãe. Mas vai chegar num ponto, num tempo, em que o filho e a filha já, 3 aninhos, 4 aninhos, começa a ter que obedecer. Em algum sentido, alguma esfera, alguma proporção, com limites, mas precisa começar a obedecer, não é? E isso é agradável a Deus. Por quê? Então, como eu falei, repetindo, porque Deus delegou essa autoridade aos pais. Se Deus delegou essa autoridade para os pais, os filhos obedecendo pai e mãe, significa que eles estão agradando a Deus, acima dos seus próprios pais. E isso é bom. E isso é bom. E você vai ter bênçãos em sua vida. Jovem, menina, menino, não confunda a aceitação dos grupos que você tem aí na rua como bênção. Não confunda, quando tem muita gente batendo palmas para você por sua vida rebelde, que você está indo bem, que você está prosperando, que você está fazendo sucesso lá fora. Cuidado, porque o mundo está inculcando isso na cabeça dos nossos jovens. Então, o Dr. Augusto termina com alguns apelos aqui para os jovens, muito práticos, né? E, nossa, eu gostei demais quando eu estava estudando isso aqui. E se a gente tivesse esses ensinamentos há 40, 50 anos atrás, quão bem-aventurados nós seríamos, quantos erros teriam sido evitados na vida da gente, né? Mas está para você hoje, né? E vamos aplicar hoje. Ainda tem um pai vivo, vocês também têm, ainda somos filhos, ainda podemos fazer alguma coisa a respeito, né? Então, primeiro apelo, não se deixe influenciar pelos amigos que propagam a ideia de liberdade, entre aspas, né? Como essencialmente desafio às autoridades constituídas, especialmente os pais. Você já passou por isso? Às vezes, quando você aponta o dedo dentro da sala de aula, por exemplo, né? Vamos pegar a sala de aula, né? Porque parece bastante comum. Quando o jovem ali, ou a menina, ou o rapaz, ele confronta, ele afronta o seu mestre, o seu professor. Acho que 90% da sala de aula vai bater palma para o camarada, não é mesmo? Vai bater palma para o menino. Vai achar que, nossa, o cara é legal. A classe toda. Então, esse tipo de gente vai te levar para o inferno. Esse tipo de gente vai te levar para longe de Deus. Tome cuidado com os aplausos dos seus amigos lá na faculdade, lá na escola, lá na rua, lá no trabalho. Quando você afronta um professor, e principalmente quando você afronta seu pai e sua mãe. Tome cuidado. Procurem ter uma vida cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque obediência, submissão, mansidão e domínio próprio são fruto do Espírito. Como eu falei no início, a obediência não é característica da humanidade, daqueles que nasceram de Adão. Nós nascemos em rebelião, nosso coração é obstinado desde a infância. A Bíblia diz que nós somos duros de coração desde a meninice, desde o ventre materno. Então nós precisamos de uma ação, sim, do Espírito Santo para nos levar a essa submissão ao pai e à mãe. Então, jovem, adolescente, você que já tem essa consciência, você que já é batizado, e mesmo até antes de ser batizado, você já está sendo treinado em lares cristãos para aprender a obediência. Então, o fruto do Espírito, aliás, a obediência é fruto do Espírito, já é um exercício. Fica aqui uma dica também para o pai e mãe de filhos ainda jovenzinhos, pequeninos. Ensinem o caminho da obediência para os seus filhos. Como é que a mamãe pode ensinar o caminho da obediência para os seus filhos?
Alguma mulher pode me falar? Como que ela pode ser modelo? Vivendo. Sendo modelo dentro do lar. Trocando em miúdos. Obedecendo ao seu marido. Sujeitando ao seu marido. Honrando seu marido. O maior exemplo de obediência e submissão dentro de casa não é do pai, não é do homem, é da mulher. Se você, mãe, não sabe disso, esposa, não sabe disso, você está jogando teu filho para o inferno. Você está encaminhando sua prole para o lago de fogo que queima eternamente. Aprenda o caminho da obediência. Dê exemplo para os pequeninos. Deus vai te honrar, mamãe. Você é o alvo da mestra do bem, no sentido de mostrar o caminho de submissão. É com você, mulher. Essa missão foi dada para você. Efésios 5 fala sobre isso. Lá, Gênesis fala sobre isso. Ela foi criada, a mulher foi criada, você como auxiliadora idônea, para ser a submissa ao seu marido e auxiliadora dele. É aí que você vai entrar em ação e mostrar para o seu filho como é que faz. Mostrar o caminho da obediência. Então, procurar ter uma vida cheia do Espírito. O que mais? Outro apelo do Dr. Augusto aqui, muito importante. Peçam perdão aos seus pais pelos desrespeitos cometidos contra eles. E prometam, a partir de hoje, serem filhos obedientes e honrados. Restaurem relacionamentos. Se tem alguma coisa aí contra teu pai, contra tua mãe, perdoe seu pai e sua mãe por algum abuso, algum excesso, alguma coisa, e também aprendam a pedir perdão, consertem. Vamos ter lares saudáveis. A igreja é saudável porque nós nos suportamos uns aos outros em amor e nos perdoamos uns aos outros. Assim a igreja é saudável. E começa lá dentro de casa. E aqui a dica hoje é para os filhos, né? Já foi passado para o papai, já foi passado para a mamãe, chegou a tua vez. Filhos, faça isso também. Peça perdão. Não é possível que você acerte o tempo todo. Vez por outra você vai errar. Isso é normal. O anormal, como crente, é ficar no pecado. Isso é anormal. Errar, nós somos passíveis de erros, desde o mamando ao caducando. Todos somos sujeitos ao erro. Eu sou mais velho aqui de vocês. E se eu prometer um dia para vocês que eu não vou errar, já errei. E eu preciso pedir perdão para vocês. Vez por outra eu tenho que fazer isso. O problema é você ficar obstinado ali e dizer, não, ainda quem manda no meu nariz sou eu. Já pensou o filho fazer isso dentro de casa? Então, prometam também que vocês vão mudar de vida. Prometam que a partir de agora vocês vão obedecer pai e mãe. Por quê? Eu não vou pedir para repetir aqui, porque senão eu vou ficar muito pentecostal. Mas você guarde no seu coração. E diga assim, porque eu quero ir bem e ter longa vida sobre a terra. Jovem, diga isso no seu coração, não precisa dizer para mim. Diga para você e para Deus. Senhor, eu quero ir bem. Eu quero ter o Senhor comigo o tempo todo. Eu quero ser abençoado com a tua presença o tempo todo. No que eu fizer, eu quero ser abençoado com os teus cuidados. E quero ir para a eternidade com o Senhor. Eu quero essa bênção, Senhor. Faça que nem Jacó, agarra no anjo e fala, essa bênção é minha. Eu vou obedecer meu pai e minha mãe. Custe o que custar. Porque eu quero ser abençoado. Por último, Dr. Augusto diz assim, procurem gastar tempo com seus pais. Desliguem a TV e o celular. Gente, isso aqui é sacrifício, não é não? Isso é sacrifício. Antigamente, no meu tempo, acho que tem alguns aqui que também sabem disso. Dificuldade, sacrifício era recolher a pipa e ir para casa para ajudar a mãe, ou pegar a bola de futebol lá no meio da rua e voltar para casa. Era sacrifício. Eu sei que é sacrifício, meu amigo. Eu também passei por isso. Não era celular naquela época.
Nem tinha celular. Mas a gente tinha que fazer isso. Como? Jogar taco na rua. Bete. E era difícil. Mas vamos aprender a fazer isso, né? Desligar o celular e busquem conversar com os seus pais. Ofereçam-se para ajudar nos serviços de casa. Você já fez isso alguma vez? Lavar uma louça, varrer um chão, passar pano na casa, lavar banheiro. Ajudar em casa. Varrer o quintal, pôr comida para os cachorros. Quem tem cachorro? Molhar as plantas, bem lembrado, né? Gente, se ofereçam aos seus papais. E papais, não criem filhinhos mimados. Dê serviço para os seus filhos. Ajude seus filhos. Despertem seus filhos para o serviço. Não criem seres humanos inúteis para a sociedade. Façam com que eles sejam gente de verdade. Gente como você, geração de ferro que trabalha, não geração de cristal que quebra facilmente. Cheio de mimimi. Não criem gente assim, gente. Eu sei que o papai vai ouvir depois, tá? No próximo capítulo. Aguenta aí, papai. Vai vir lambada para você também. Mas é em amor. É para a salvação de vocês. Então, eles vão gostar muito e Deus vai abençoar vocês, jovens. Deus vai abençoar vocês nessa obediência. Vocês acreditam na palavra de Deus? Não estou falando para você acreditar na palavra do Newton, não, tá, jovem? Não precisa acreditar na minha palavra. Mas se você ouviu Deus falando aqui, guarde no seu coração. Palavra de homem nenhuma presta. Mas se ela vem de Deus, tome cuidado. Se é Deus que está falando no seu coração, tome cuidado. Ela tanto abençoa, quanto ela pode te amaldiçoar. Quando o povo estava no deserto, Deus, através de Moisés, deixou claro: hoje eu te proponho a obediência, eu te proponho a bênção e a vida, e a morte e a perdição. Hoje eu te proponho esses dois caminhos. Escolha para onde você quer ir. Se obedecer, serão abençoados, terão vida. Se desobedecerem, serão castigados e eu os matarei. Escolha hoje. Escolha hoje. Ok? Está aí nossa aula. Nossa, sobrou bastante tempo. Eu gostaria que vocês pudessem comentar para enriquecer um pouco mais, se vocês tiverem alguma coisa que possa nos ajudar, não é? Vamos lá? Temos aí pelo menos mais 5 minutos. Fala, Marcelo. Então, eu tive uma experiência semana passada, em relação à autoridade de mestres, professores. E observado assim, também muita dificuldade dos pais de protegerem seus filhos. Sim. Se excederem, né, em relação a atitude dos professores, professores que não sou professor, Aham. admiro quem é, porque eu, idade das meninas, já não faço. Não faz. Imagina uma sala com 30, né? Esse técnico de paz da Manu, eu observei professores criticando as atitudes. A irmã era mais assim, de pai, mas só as mães falavam assim, o pai fazia isso por você. Daí eu não aguentei. Os pais começaram a se criticar, porque a professora gritou o filho dela. Daí a Manu, Professor desrespeitou o filho. Bacana. e a Manu, e eu conhecia já, né, conheci de vida os pais, evangélicos, também, todas as mães, as 4 mães que criticavam evangélicos. Duro ouvir isso, né? Duro esse discurso, irmão. Mais triste ainda, Marcelo. Daí, então já sei que daí eu comecei a falar, gente, vamos, não é fácil, criticando, não deve, não. Eu falei assim, faz sim, não faz, já sabia que ele era você. Não para na sala de aula, desrespeito, os professores falam, continuam falando. Menino terrível. E os outros, as outras mães também, quando era pequena, era a mesma coisa. Que conversa, a Manu, que recebeu de vergonha
Uhum. Amém, Marcelo. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Eu também queria aprender esse caminho. Uhum. Então, mas, assim, gente, vamos mostrar novo essa pessoa, se ela não está sentindo, né, dificuldade com a sala de aula, a sala de aula é a pior, você vai falar assim, é a pior parte do ano que tem. Uhum. Daí eu falei, gente, vou mostrar uma não para a gente ver, me desculpas pela situação. Não, ela que escolheu essa professora, ela que tem que, isso não é profissional, né? Uhum. Nós escolhemos ser pais, porque não justifica a bagunça, não, é claro que não justifica a atitude dela, porque ela fez da professora. Eu falei, não justifica a nossa atitude, a bagunça dos nossos filhos, que nós escolhemos ser pais. Então, Exatamente. sempre a culpa do outro, né? É verdade, Marcelo. Uhum. 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 Então, assim, eu coloquei isso no final, né, gente? Deixa o mercado sair. Mas para você ver esse cultural, as dificuldades dos pais de admitir seus erros e dos seus filhos. Até porque quando a gente admite o erro do meu filho, eu admito o meu, né? Não é fácil. Com certeza. Exatamente. Exatamente. Uhum. Com certeza. Uhum. Uhum. É verdade. Está invertido. Está invertido. Uhum. 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 Pensar um pouquinho, né, Marcelo? Uhum. São frutos do nosso meio, né? Exatamente, gente. Uhum. Mães cristãs. Por coincidência, desses 4 alunos das bagunceiras, os pais são cristãos. É de envergonhar a cristandade, não é mesmo? É de envergonhar a igreja de Cristo, né? E eu vou dizer uma coisa aqui. A próxima palestra de filhos aqui é o Marcelo que vai dar para nós. Gente, quer alguma coisa mais prática que isso? Ouvir o que aconteceu dentro de uma sala de aula, uma realidade dessa. E a gente observa assim, às vezes as mães são mais superprotetoras, isso é um erro. Mãe, tome cuidado com isso, aprenda a se colocar no seu lugar e submeta-se ao seu marido e vamos equilibrar a situação. Isso é grave. Às vezes o pai quer colocar ordem na casa, a mãe não deixa. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso não é um lar cristão ordenado. Marcelo trouxe uma grande verdade aqui para nós, gente. Isso está acontecendo assim, abundantemente, e estoura lá fora, né? Estoura na escola. Hoje é na escola, amanhã é na faculdade, depois é na polícia, e depois vai saber aonde que vai ser. Filhos mimados. Dentro de casa. Que Deus tenha misericórdia dos nossos lares. Ajude seu filho a ser submisso.
Mãe, ensine o caminho da submissão dentro de casa. O que mais? Dá para repetir um monte de coisa aqui. Não dá mais tempo. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra que fere o nosso coração, mas nos salva. Nós precisamos da vara de Deus para que nós tenhamos postura adequada dentro dos nossos lares. E principalmente eu peço para os nossos filhos, para os nossos jovens, tira o coração obstinado deles, tira o coração de pedra desses jovens, meninos, meninas, rapazes, moças, deles um coração de carne, para que aprendam a obedecer primeiramente seus pais, dentro de casa, e depois em todas as esferas onde eles se submeterão também a outros líderes, que eles aprendam a se submeter. Ajude os nossos jovens cristãos a serem sal e luz lá fora, mas primeiro começando dentro de casa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.